Fernanda assinou o último documento com mão firme, a caneta deslizando no papel, com um som quase inaudível que ecoou pela sala silenciosa do cartório. 65 anos, cabelos brancos perfeitamente penteados, um sorriso discreto nos lábios. O advogado observava em silêncio, testemunha de algo que ele ainda não compreendia completamente. A luz da tarde entrava pelas janelas altas, projetando sombras douradas sobre a mesa de mogno onde repousava o testamento final. 2 milhões de reais. Uma fortuna construída tijolo por tijolo ao longo de 30 anos no mercado imobiliário. E ela acabara de decidir, de forma irrevogável, quem merecia cada centavo. Ela testou seus filhos e venceu. Mas ninguém viu vindo. A questão que Fernanda fez a si mesma 7 anos atrás, quando se casou novamente, era simples e brutal. Você cuidaria de alguém que não é seu pai ou sua mãe biológica? Ou fingiria amor se houvesse dinheiro em jogo? A resposta veio de uma forma que ela jamais esperava e mudou tudo. Porque 3 anos antes daquele momento no cartório, Fernanda estava no chão frio da cozinha, a visão turva, o gosto metálico de sangue na boca, uma queda aparentemente simples, o ladrilho gelado contra sua bochecha. As luzes fluorescentes acima pareciam pulsar, distantes, irreais. Ela ouviu vozes ao longe, apressadas, preocupadas, ou eram. Quando acordou no hospital, 24 horas depois, algo havia mudado. Não apenas em seu corpo, mas em sua percepção de mundo. O médico falou em concussão, em perda temporária de memória, em necessidade de repouso absoluto. Fernanda ouvia as palavras dele como se viessem de muito longe, filtradas por algodão. Mas uma parte dela, aquela parte aguçada por décadas de negociações difíceis, de contratos lidos nas entrelinhas, de clientes que mentiam sobre suas reais intenções, aquela parte permanecia alerta. E foi essa parte que notou. Rodrigo, 35 anos, o mais velho dos enteados, chegou ao hospital 3 horas depois. Não perguntou como ela estava. Perguntou se ela havia atualizado o testamento recentemente. Marcela, 32, divorciada, endividada, trouxe flores. Mas seus olhos vasculhavam o quarto, calculando, medindo. Felipe, o caçula de 30 anos, sequer apareceu no primeiro dia. E então havia Juliana, 28 anos, enfermeira, filha do primeiro casamento de Henrique, a única que segurou a mão de Fernanda e chorou de verdade. A única cujas lágrimas eram quentes e honestas contra a pele fria da madrasta. Foi naquele momento, com a cabeça ainda latejando e o mundo ligeiramente fora de foco, que Fernanda teve uma ideia. Uma ideia terrível e brilhante. Uma ideia que testaria, de uma vez por todas, quem realmente se importava com ela. E quem só se importava com os 2 milhões. Fernanda não nasceu rica. Essa verdade ela carregava como uma cicatriz invisível, uma marca que os outros não podiam ver, mas que ela sentia todos os dias. Aos 18 anos, era balconista em uma imobiliária de bairro. Aos 25, corretora. Aos 32, tinha sua própria agência. E aos 48, quando seu primeiro marido morreu de infarto fulminante, ela se viu sozinha, com uma fortuna que havia construído tijolo por tijolo, contrato por contrato, negociação por negociação. 30 anos. 3 décadas de madrugadas revisando documentos, de finais de semana visitando imóveis, de almoços engolidos em pé entre uma reunião e outra. O dinheiro não caiu do céu. Cada real dos 2 milhões tinha nome, endereço, história. Ela lembrava de todos. E agora, deitada naquela cama de hospital com a cabeça ainda latejando da queda, Fernanda percebia algo que deveria ter sido óbvio há anos. Ela havia acreditado que dinheiro comprava companhia, que riqueza transformava solidão em família. Henrique apareceu na vida dela 7 anos atrás, quando Fernanda tinha 55. Ele era viúvo,
68 anos, cabelos grisalhos, sorriso gentil, mãos firmes. Conheceram-se em um evento de caridade. Ele era engenheiro aposentado, vivia de uma pensão modesta, mas confortável. Não precisava do dinheiro dela, ou pelo menos era o que parecia. O que ele trouxe foi algo que Fernanda não esperava. 3 filhos adultos: Rodrigo, Marcela e Felipe. Uma família pronta, embalada, entregue na porta, e Fernanda, que nunca teve filhos próprios, que sempre sentiu aquele vazio específico de uma mesa de jantar grande demais para uma pessoa só, abriu os braços. Abriu também a carteira. Rodrigo tinha 30 anos quando ela conheceu Henrique, bonito, confiante, dono de um negócio de importação que estava, segundo ele, prestes a decolar. Só precisava de um pequeno empurrão, 50 mil reais. Fernanda assinou o cheque na segunda vez que jantaram juntos. O negócio faliu 6 meses depois. Rodrigo nunca devolveu o dinheiro. Nunca pediu desculpas. Apenas parou de mencionar o assunto, como se 50 mil reais fossem migalhas esquecidas no chão da cozinha. Marcela era diferente, mais sutil. Vinha com histórias elaboradas, lágrimas nos olhos, voz trêmula. O divórcio havia deixado ela endividada. O ex-marido ficou com tudo. Ela precisava recomeçar. Fernanda pagou as dívidas. 32 mil. Depois vieram o carro novo, porque o antigo estava sempre quebrando. O apartamento melhor, porque o bairro anterior era perigoso. As roupas para entrevistas de emprego que nunca aconteciam. E Felipe, o caçula. 30 anos, desempregado há 3, morando ainda com o pai. Felipe tinha uma habilidade especial para fazer Fernanda sentir-se necessária. Ele ligava tarde da noite, voz cansada, dizendo que estava estudando para concursos, que desta vez ia dar certo, que só precisava de ajuda com o curso preparatório. Com os livros, com as inscrições, Fernanda pagava, sempre pagava. Durante 7 anos, ela se convenceu de que estava construindo uma família, que o amor chegaria depois, como consequência natural da generosidade, que eles aprenderiam a vê-la não como madrasta, mas como mãe. Mas havia um padrão que Fernanda fingia não ver, mas que seu cérebro de empresária, treinado para detectar armadilhas em contratos, registrava com precisão cirúrgica. Rodrigo só ligava quando precisava de dinheiro. As conversas seguiam sempre o mesmo roteiro. 5 minutos de amenidades forçadas, perguntas genéricas sobre a saúde dela, e então, inevitavelmente, o verdadeiro motivo da ligação. Uma oportunidade imperdível, um investimento certeiro, uma emergência financeira. Fernanda anotava mentalmente: 6 ligações no último ano, 6 pedidos de dinheiro, 0 perguntas genuínas sobre como ela estava. Marcela era mais sofisticada, visitava pessoalmente, trazia flores baratas do mercado, elogiava a decoração da casa, comentava como Fernanda estava elegante e então, sempre antes de ir embora, deixava cair casualmente a bomba. Um problema com o cartão de crédito, um conserto urgente no apartamento, uma oportunidade de curso que poderia mudar sua carreira. Fernanda percebia o padrão. As visitas só aconteciam quando havia necessidade financeira. Nas semanas boas, Marcela desaparecia como fumaça. Felipe sequer se dava ao trabalho de disfarçar. Suas mensagens eram diretas, curtas, sem rodeios. Preciso de ajuda, estou apertado. Você pode transferir? Como se Fernanda fosse um caixa eletrônico emocional. Insira afeto, retire dinheiro. E então havia Juliana, 28 anos. Filha do primeiro casamento de Henrique, uma mulher que Fernanda conheceu já adulta, já formada, já independente. Juliana trabalhava como enfermeira em um hospital público, turnos noturnos, salário modesto, apartamento pequeno que ela dividia com uma colega. Juliana visitava Fernanda 2 vezes por mês, sempre aos domingos. Trazia bolo caseiro, café fresco, histórias do hospital.
Sentava-se na varanda e ficava horas conversando sobre a vida, sobre os pacientes, sobre as pequenas vitórias e frustrações do dia a dia. E nunca, em 7 anos, Juliana pediu um único centavo. Fernanda testava, oferecia ajuda, mencionava que poderia pagar um apartamento melhor, que poderia investir na carreira de Juliana. A resposta era sempre a mesma: um sorriso gentil, um agradecimento sincero e uma recusa educada. Estou bem, madrasta. Gosto da minha vida. Gosto de conquistar as coisas sozinha. No início, Fernanda achou estranho. Desconfiou. Ninguém recusava dinheiro sem motivo oculto. Mas com o tempo, observando, ela entendeu. Juliana não precisava do dinheiro dela porque Juliana não via Fernanda como recurso. Via como pessoa. As ligações de Juliana começavam sempre da mesma forma. Como você está, madrasta? Dormiu bem? A pressão está controlada? Precisa que eu passe na farmácia? Perguntas simples. Perguntas que os outros 3 nunca faziam. Foi durante uma dessas visitas dominicais, 3 meses antes da queda, que Fernanda teve a primeira fagulha da ideia. Estavam na varanda, Juliana servindo café, o sol da tarde dourado sobre as plantas, e Fernanda perguntou, casual, testando, se eu ficasse doente, realmente doente, quem você acha que cuidaria de mim? Juliana não hesitou. Eu cuidaria. Obviamente, você é família. Fernanda insistiu. E os outros? Rodrigo, Marcela, Felipe? Juliana ficou quieta por um longo momento. Mexeu o café devagar. Olhou para o horizonte. E então disse algo que Fernanda jamais esqueceria. Madrasta, meus irmãos amam você. Mas amam de forma diferente. Eles amam o que você representa. Eu amo quem você é. Aquelas palavras ficaram ecoando na cabeça de Fernanda por semanas, meses. E agora, deitada naquela cama de hospital, com a cabeça latejando e o mundo ligeiramente torto, ela finalmente entendia. Ela tinha construído uma ilusão, uma família de papel, relacionamentos comprados, não conquistados. E a única pessoa que realmente se importava era justamente aquela que nunca pediu nada. A ironia era tão afiada que quase fazia Fernanda rir, mas a dor era real. A dor de perceber que 7 anos de generosidade haviam comprado apenas expectativa. Que cada jantar de família era uma performance. Que cada abraço vinha com preço invisível anexado. E foi naquele momento, com Juliana segurando sua mão e os outros 3 já calculando heranças, que Fernanda decidiu. Ela ia testar. Ia criar uma situação onde o verdadeiro caráter de cada um seria impossível de esconder. Porque Fernanda não construiu uma fortuna de 2 milhões sendo ingênua. Ela sabia ler pessoas, sabia detectar mentiras em contratos. E agora, finalmente, ia aplicar essas mesmas habilidades na única coisa que realmente importava. Sua família, sua falsa, frágil, cara família. A amnésia seria perfeita, um teste invisível, um experimento psicológico disfarçado de tragédia médica. E desta vez, ao contrário de todos os negócios da vida, Fernanda não estava interessada em lucro. Estava interessada apenas na verdade. Fernanda não dormiu naquela noite. Deitada na cama do hospital, com o lençol branco esticado até o queixo e o cheiro de antisséptico grudado nas narinas, ela ficou olhando para o teto. As luzes do corredor piscavam através da fresta da porta. Vozes abafadas de enfermeiras trocando plantão, o bip regular do monitor cardíaco no quarto ao lado e sua mente, afiada como sempre, trabalhando. 7 anos. Ela repassou mentalmente cada ligação, cada visita, cada pedido. Rodrigo ligando às 3 da manhã, pedindo 50 mil para salvar o negócio que estava afundando. Marcela aparecendo de surpresa com a filha, sorriso largo, meia hora de conversa antes de mencionar casualmente que precisava de 20 mil para cobrir o cartão de crédito. Felipe mandando mensagens no aniversário dela, sempre curtas,
sempre genéricas, sempre seguidas semanas depois por um pedido de ajuda com aluguel atrasado. E nos intervalos, silêncio. Silêncio absoluto e ensurdecedor. Fernanda lembrou de uma vez, há 2 anos, quando ligou para Rodrigo só para conversar. Estava sozinha em casa, Henrique viajando, a casa grande demais, silenciosa demais. Queria ouvir uma voz familiar. Rodrigo atendeu no 3º toque, voz apressada, perguntando se estava tudo bem. Quando ela disse que sim, que só queria saber como ele estava, houve uma pausa estranha. Então ele disse que estava ocupado, que ligava depois. Nunca ligou. Marcela era pior de um jeito diferente. Visitava às vezes, trazia a neta, mas Fernanda percebia como os olhos dela vagavam pela casa, como ela comentava sobre os móveis novos, as reformas, o carro na garagem, sempre com aquele tom de quem está fazendo inventário mental, sempre calculando, medindo, avaliando. E Felipe? Felipe simplesmente desaparecera. Aparecia em festas de família quando Henrique insistia. Comia, bebia, ficava no celular, ia embora cedo. Fernanda tentou se aproximar dele inúmeras vezes. Ofereceu ajuda para procurar emprego. Convidou para almoços. Mandou mensagens perguntando como estava. As respostas vinham monossilábicas, frias, educadas apenas o suficiente para não serem ofensivas. Foi às 4 da manhã, com a cidade ainda escura lá fora, e o hospital mergulhado naquele silêncio artificial de madrugada, que Fernanda finalmente admitiu para si mesma a verdade que vinha evitando há anos. Eles não a amavam. Talvez nunca tivessem amado. E não era culpa dela. Ela tentara. Deus sabia que ela tentara. Tratou os 3 como filhos desde o primeiro dia, pagou casamentos, ajudou com dívidas, financiou sonhos. Nunca pediu nada em troca, nunca cobrou. Nunca fez eles se sentirem menos que família de sangue. Mas para eles, ela nunca fora mãe. Fora banco, fora recurso, fora investimento de longo prazo. A diferença com Juliana era gritante. Juliana, que trabalhava duplo turno no hospital, que ganhava pouco, vivia num apartamento pequeno, dirigia um carro com 10 anos de uso. Juliana nunca pedira nada, mas ligava toda semana. Aparecia para jantar sem ocasião especial. Trazia flores que comprava com o próprio dinheiro. Perguntava como Fernanda estava e realmente escutava a resposta. E quando Fernanda caiu daquelas escadas, quem chorou de verdade? Quem segurou sua mão com medo genuíno nos olhos? Quem ficou a noite inteira no hospital, dormindo numa cadeira desconfortável, recusando ir para casa? Juliana. Às 5 da manhã, Dona Rosa apareceu. A vizinha de 60 e poucos anos tinha aquele jeito de quem sabe entrar em hospital, mesmo fora do horário de visita. Enfermeiras a conheciam, respeitavam. Ela sentou na cadeira ao lado da cama, cabelos grisalhos presos num coque frouxo, olhos cansados, mas gentis. Não disse nada por um longo minuto, apenas segurou a mão de Fernanda. Então Fernanda falou, e pela primeira vez em 7 anos, disse em voz alta o que sentia. Rosa, eles me amam ou amam meu dinheiro? A pergunta ficou suspensa no ar entre elas. Dona Rosa apertou sua mão um pouco mais forte. Você já sabe a resposta, querida. E Fernanda sabia. Claro que sabia. Mas ouvir em voz alta, admitir para outra pessoa, tornava tudo terrivelmente real. As lágrimas vieram então. Não lágrimas dramáticas, apenas um fluxo constante e silencioso escorrendo pelos cantos dos olhos. Rosa não tentou consolá-la com mentiras. Não disse que ela estava errada, que estava sendo dura demais, que eles só eram ocupados. Rosa conhecia os 3. Via como eles tratavam Fernanda. O que você vai fazer? Rosa perguntou finalmente. Fernanda limpou o rosto com as costas da mão. E foi naquele momento que a ideia, que vinha se formando desde a noite anterior, cristalizou completamente. Vou testar eles. Rosa franziu a testa. Como? A amnésia.
Fernanda sentou um pouco na cama, ignorando a tontura. Os médicos disseram que é possível. Traumatismo craniano pode causar amnésia retrógrada, perda de memória dos últimos meses, anos até. E se eu fingir que não lembro de nada dos últimos 7 anos? Que não lembro de casar com Henrique? Que não lembro deles? Rosa ficou em silêncio, processando. Então, um sorriso lento, quase triste, apareceu no canto da boca dela. Você quer ver quem fica? Quero ver quem se importa quando não houver mais nada a ganhar. Fernanda sentiu algo mudando dentro dela. Não era raiva, era clareza, resolução. Porque se eu não lembro deles, não há razão para deixar herança para eles. O testamento se torna irrelevante. Eles se tornam estranhos. E se eles ficarem mesmo assim, se cuidarem de você sem expectativa? Então eu estava errada. Fernanda encarou a amiga. E vou admitir, vou pedir perdão, vou reescrever o testamento e incluir todos igualmente. Mas se eu estiver certa, ela não precisou terminar. Rosa entendeu perfeitamente. Você vai precisar de ajuda médica para isso parecer real. Fernanda assentiu. Dr. Carvalho, ele me conhece há 20 anos, confia em mim e entende de amnésia retrógrada o suficiente para tornar convincente. Quando? Hoje. Vou falar com ele hoje. Fernanda deitou de volta, mas seus olhos estavam diferentes agora, focados, determinados. Porque eu construí uma fortuna de 2 milhões sendo esperta, Rosa. Sendo observadora, lendo pessoas, detectando mentiras. E agora vou aplicar tudo isso na única coisa que realmente importa. Sua família. Meu legado. Fernanda corrigiu suavemente. Porque caráter é hereditário, dinheiro não é. E eu não vou deixar minha vida inteira de trabalho para quem só me vê como carteira. Dona Rosa ficou mais alguns minutos. Depois se levantou, beijou a testa de Fernanda e foi embora sem mais palavras. E Fernanda, finalmente, dormiu. Não o sono inquieto da noite anterior, mas um sono profundo de quem tomou uma decisão, de quem deixou de ser vítima passiva e se tornou estrategista. Lá fora, o sol começava a nascer sobre a cidade, e com ele, um novo capítulo. Um teste que revelaria, de uma vez por todas, quem merecia sua fortuna e quem merecia apenas a verdade nua e crua sobre si mesmos. A manhã de segunda-feira começou como qualquer outra. Fernanda desceu para a cozinha às 6h30, como fazia há décadas. O café já estava pronto na cafeteira automática. A luz do sol entrava pelas janelas da sala, criando aqueles retângulos dourados no chão de madeira que ela sempre achava reconfortantes. Ela não planejava nada para aquele dia. O teste estava definido, mas ainda não tinha data. Talvez na próxima semana, talvez no próximo mês, quando a oportunidade surgisse naturalmente. Mas o destino, como sempre, tinha seus próprios planos. Fernanda segurava uma xícara de café na mão direita quando começou a descer a escada lateral que levava ao escritório do porão. Era uma escada de madeira que ela subia e descia pelo menos 3 vezes por dia há 7 anos. Conhecia cada degrau, cada rangido, cada imperfeição. Mas naquela manhã, seu pé esquerdo encontrou algo inesperado no 5º degrau. Uma mancha de água. Provavelmente do vaso de plantas que Henrique tinha regado na noite anterior. Seu sapato de tecido perdeu aderência instantaneamente. O que aconteceu a seguir durou apenas 2 segundos, mas Fernanda experimentou cada milissegundo com claridade dolorosa. Seu corpo inclinou para a frente. A xícara voou da mão, espalhando café quente no ar como chuva marrom. Seus braços se estenderam buscando algo, qualquer coisa, mas encontraram apenas vazio. E então, o impacto. Seu ombro direito bateu primeiro no degrau de madeira, depois as costelas.
Depois a cabeça, com um som surdo e assustador que ecoou pelo corredor vazio. Fernanda rolou mais 3 degraus antes de parar, deitada de lado no chão frio do porão, com a visão embaçada e um gosto metálico na boca. Por alguns segundos, ela não conseguiu se mover. Não por causa da dor física, embora essa fosse intensa e pulsante, mas por causa do choque puro de perceber que seu corpo, sempre confiável, sempre obediente, havia falhado. Henrique a encontrou 5 minutos depois, quando desceu para buscar ferramentas. Seu grito trouxe Juliana correndo da cozinha. No hospital, 3 horas mais tarde, Fernanda estava deitada numa maca na sala de emergência, quando a ideia a atingiu com a força de uma revelação divina. A queda não foi acidente, foi oportunidade. Dr. Carvalho, um homem de 50 e poucos anos com cabelo grisalho e óculos de armação fina, estava explicando os resultados dos exames. Henrique segurava a mão dela, pálido de preocupação. Juliana estava do outro lado da cama, com os olhos vermelhos de tanto chorar. Concussão leve, Dr. Carvalho dizia, apontando para imagens no tablet. Nada grave, graças a Deus. Mas vamos mantê-la em observação por 24 horas. Casos de trauma craniano em pacientes acima de 60 requerem cuidado extra. Foi nesse momento que Fernanda tomou a decisão. Doutor, ela disse, sua voz saindo mais fraca do que pretendia. Eu não estou lembrando de algumas coisas. Henrique apertou sua mão com mais força. Juliana se inclinou, alarmada. Que tipo de coisas? Dr. Carvalho perguntou, imediatamente atento. Fernanda fechou os olhos, como se estivesse lutando para acessar memórias. Os últimos anos, não sei quanto tempo, tudo está nebuloso. O médico trocou olhares com a enfermeira. Pegou uma lanterna pequena e testou as pupilas de Fernanda novamente. Fez perguntas sobre data, local, nome do presidente. E Fernanda, com a precisão de uma atriz veterana, fingiu confusão sobre eventos dos últimos 7 anos. Lembrava-se perfeitamente da morte do primeiro marido, do funeral. Mas quando perguntaram sobre Henrique, ela hesitou, olhou para ele como se estivesse vendo um estranho gentil. Amnésia retrógrada. Dr. Carvalho finalmente diagnosticou, sua voz grave de preocupação. Em casos de trauma craniano pode acontecer, geralmente temporária, mas precisamos de mais exames, tomografia, ressonância. Henrique estava devastado. Juliana chorava abertamente agora, e Fernanda, por dentro, sentia uma mistura estranha de culpa e determinação. Porque sim, estava mentindo. Mas também estava criando o teste perfeito. O experimento definitivo. Se ela realmente tivesse perdido a memória dos últimos 7 anos, como os 3 filhos de Henrique reagiriam? Como tratariam uma madrasta que não os conhecia, que não lembrava de nenhum favor, nenhuma promessa, nenhum empréstimo? A resposta revelaria tudo. Às 4 da tarde, Henrique ligou para os filhos. Fernanda ouvia da cama do hospital, fingindo dormir. A primeira ligação foi para Rodrigo. Seu pai ligou. Henrique começou, sua voz tremendo. Sua mãe, quero dizer Fernanda, sofreu um acidente. Caiu da escada. Silêncio do outro lado. Depois, ela está bem? Concussão. Mas tem algo mais sério. Ela perdeu a memória dos últimos 7 anos. Não me reconhece. Não reconhece você, seus irmãos. É como se o casamento nunca tivesse acontecido. Outro silêncio. Mais longo desta vez. Ela tem seguro? Rodrigo finalmente perguntou. Quero dizer, se precisar de tratamento prolongado, fisioterapia, essas coisas, o plano de saúde dela cobre? Fernanda sentiu algo gelar dentro do peito. Rodrigo, Henrique disse, descrença na voz. Sua mãe está no hospital, com amnésia. Eu sei, pai. Por isso estou perguntando sobre os custos. Você sabe que eu posso ajudar com pesquisa de médicos, essas coisas. Tenho contatos. Mas o tom era errado. Era o tom de alguém calculando, não se preocupando. A ligação para Marcela foi pior.
Amnésia? Ela repetiu depois de Henrique explicar. Tipo, ela não lembra de nada. Dos últimos 7 anos, não. Então ela não lembra daquele empréstimo que me fez? Os 15 mil para o divórcio? Henrique ficou mudo por 3 segundos inteiros. Fernanda podia imaginar a expressão no rosto dele. Marcela, sua mãe está machucada, com trauma craniano. Eu sei, pai, e eu me importo, óbvio. Só estou tentando entender a situação. Se ela não lembra, tecnicamente o empréstimo... Bem, não existe mais, né? Na cabeça dela. Marcela, não estou sendo insensível, só prática. Alguém tem que pensar nessas coisas. A ligação terminou com Marcela prometendo tentar visitar no fim de semana, se conseguisse folga do trabalho. Felipe, o mais novo, foi o único que pareceu genuinamente preocupado nos primeiros 30 segundos. Meu Deus, pai, ela vai ficar bem? Precisa de alguma coisa? Henrique explicou sobre os exames, a observação, o prognóstico incerto. E a empresa dela? Felipe perguntou. Os negócios imobiliários. Se ela não lembra de nada, alguém precisa tomar conta, né? Assinar documentos, essas coisas. Felipe, não, pai, escuta, não é por mal, mas a gente precisa ser prático. Se ela está incapacitada, alguém precisa ter procuração. E você não entende nada de imóveis. Eu posso ajudar. Posso dar uma olhada nos contratos, garantir que nada seja perdido enquanto ela se recupera. A preocupação inicial havia durado exatos 45 segundos antes de virar oportunismo. Nenhum dos 3 perguntou se podiam visitá-la imediatamente. Nenhum cancelou compromissos para estar lá. Nenhum ofereceu ajuda real, concreta, humana. Juliana, por outro lado, chegou ao hospital às 5 da tarde. Saiu do trabalho no meio do turno, pegou 2 ônibus, apareceu suada e ofegante na porta do quarto. Fernanda, ela disse, lágrimas já escorrendo. Eu vim assim que pude. Como você está? Está com dor? Precisa de alguma coisa? E quando Fernanda fingiu não reconhecê-la, quando olhou para Juliana com confusão estudada, a moça simplesmente pegou sua mão e disse: não importa, eu estou aqui, vou ficar aqui. Sem perguntas sobre dinheiro, sem cálculos sobre herança, sem oportunismo disfarçado de preocupação, apenas amor, simples, incondicional, real. Fernanda voltou para casa no dia seguinte. Dr. Carvalho liberou com recomendações de repouso e acompanhamento neurológico semanal. Henrique e Juliana a ajudaram a subir a escada, agora com um tapete antiderrapante novo em cada degrau. E enquanto se acomodava na cama, Fernanda olhou pela janela do quarto e pensou na ironia perfeita da situação. Ela havia planejado um teste, havia arquitetado uma estratégia elaborada. Mas o universo, com seu senso de humor cruel e preciso, havia entregado algo melhor. Uma situação real, um acidente genuíno transformado em experimento social perfeito. Agora, o teste estava ativo, em movimento, impossível de parar. E nos próximos dias, semanas talvez, cada um dos 3 filhos de Henrique revelaria exatamente quem eram. Não através de grandes gestos ou confrontos dramáticos, mas através de pequenas escolhas, palavras casuais, ações que pensavam que ninguém estava notando, exceto que Fernanda estava notando tudo. Cada detalhe, cada hesitação, cada momento em que escolhiam interesse próprio sobre compaixão. E no final, quando a amnésia finalmente passasse, quando ela milagrosamente recuperasse suas memórias, teria toda a evidência necessária. Não para confrontá-los, não para puni-los, mas simplesmente para fazer a escolha certa sobre quem merecia seu legado, quem merecia os 2 milhões que ela havia construído com 30 anos de trabalho duro. E quem merecia apenas a verdade nua e crua sobre o tipo de pessoa que haviam se tornado. A primeira semana após o acidente passou como uma espécie de experimento controlado. Fernanda,
deitada na cama com ataduras limpas cobrindo o ferimento na testa, observava, sempre observando, como uma cientista diante de cobaias que não sabiam que estavam sendo estudadas. Rodrigo foi o primeiro a aparecer, 3 dias após o acidente, num sábado de manhã. Chegou com um buquê de flores caras demais para serem sinceras e um sorriso que não alcançava os olhos. "Como está se sentindo, Fernanda?" Ele perguntou, beijando seu rosto com cuidado exagerado, como se ela fosse de porcelana, ou como se ele estivesse cumprindo um protocolo obrigatório. "Melhor", Fernanda respondeu, mantendo o tom vago que havia praticado. Ainda meio confusa com algumas coisas, mas melhor. Rodrigo sentou na poltrona ao lado da cama. Cruzou as pernas. Ajeitou o relógio caro no pulso esquerdo. Fernanda notou cada microgesto, cada sinal de desconforto mal disfarçado. Eles conversaram sobre amenidades por 10, talvez 15 minutos. O tempo, o trânsito, as flores que ele havia trazido. Então, como um ator esperando sua deixa, Rodrigo limpou a garganta. "Fernanda, você lembra daquela conversa que tivemos?" Ele começou casual demais. "Umas 2 semanas atrás, sobre o investimento?" Fernanda franziu a testa. Deixou o silêncio crescer por 3 segundos. 5, 10. Viu o desconforto aumentar nos olhos dele. "Investimento?" Ela repetiu, genuinamente confusa. Porque não havia conversa nenhuma. Rodrigo estava inventando, testando se a amnésia era real. "É, sim", ele insistiu, inclinando-se para a frente. "Aquela oportunidade no mercado imobiliário. Você disse que ia pensar em colocar uns 200 mil. Lembra? 200 mil reais. A quantia específica era reveladora. Não era um empréstimo vago. Era uma expectativa concreta. Um valor que ele já havia mentalmente gastado. "Não", Fernanda disse simplesmente. "Desculpa, Rodrigo, mas não lembro dessa conversa." Viu a frustração passar pelo rosto dele, rápida, fugaz, mas inconfundível. Ele tentou disfarçar com um sorriso compreensivo. "Ah, claro. O médico disse que você pode ter perdido algumas memórias recentes, não tem problema." Mas o tom dele dizia o contrário. Tinha muito problema. Rodrigo ficou mais 20 minutos. Tentou mais 2 vezes mencionar promessas que Fernanda supostamente havia feito. Cada tentativa mais transparente que a anterior. Finalmente, alegando compromisso urgente, ele se despediu. "Qualquer coisa me liga", ele disse na porta. "Se precisar de alguma coisa." Fernanda acenou, observou-o descer as escadas com pressa e pensou, qualquer coisa, exceto 200 mil reais. A segunda semana trouxe Marcela. Diferente de Rodrigo, ela não tentou ser sutil. Chegou numa terça-feira à tarde, sem avisar, com uma pasta de documentos debaixo do braço e uma expressão de quem estava ali para resolver problemas. "Fernanda", ela cumprimentou, beijando o ar perto das bochechas de Fernanda. "Trouxe uma coisa para você ver." Colocou a pasta na cama. Abriu com movimentos precisos, eficientes. Revelou uma pilha de papéis organizados com clipes coloridos. "O que é isso?" Fernanda perguntou. "A lista." Marcela respondeu como se fosse óbvio. "Das despesas que você prometeu cobrir." Fernanda pegou o primeiro documento. Era uma fatura de cartão de crédito. 23 mil reais em compras variadas. Roupas, restaurantes, uma viagem para Búzios. No topo, com letra caprichada de Marcela, estava escrito: "Prometido em janeiro." "Marcela, eu não lembro de ter prometido pagar isso." O rosto de Marcela endureceu. A máscara de filha preocupada caiu, revelando algo mais afiado por baixo. "Como não lembra?" ela disse, voz subindo meio tom. "Você disse que ia me ajudar com as dívidas do divórcio. Disse que eu não merecia ficar enterrada em dívidas por causa daquele idiota do meu ex-marido. Pode ser que eu tenha dito isso." Fernanda concedeu calmamente. "Mas não lembro de ter prometido pagar suas compras pessoais." "Não são compras pessoais", Marcela praticamente gritou.
São necessidades básicas, roupas para trabalhar, alimentação. Você acha que eu escolhi ficar endividada? Fernanda olhou para a fatura novamente. Viu a compra de R$ 1.200 em uma loja de roupas de grife, outra de R$ 800 em um spa. Necessidades básicas com preço premium. Marcela, mesmo se eu tivesse prometido, não posso confirmar algo que não lembro. O médico disse que preciso ter cuidado com decisões financeiras enquanto me recupero. Foi a resposta errada. Ou talvez a certa, dependendo do objetivo. Marcela levantou-se bruscamente. Guardou os papéis na pasta com movimentos furiosos. Virou-se para Fernanda com olhos brilhantes de lágrimas que pareciam mais raiva que tristeza. Você está me traindo, ela disse, voz trêmula. Está usando essa amnésia como desculpa para voltar atrás nas suas promessas. Marcela, eu literalmente bati a cabeça e fui para o hospital. E que conveniente, não é? Ela cuspiu as palavras. Bem quando todas as suas promessas estavam para vencer. Bem quando eu mais precisava. Saiu batendo a porta. Nem se despediu de Henrique, que estava na sala. Fernanda ouviu o carro dela arrancando com violência na rua. E pensou, interessante. Marcela não estava apenas esperando dinheiro. Ela acreditava que merecia, que era direito dela, que qualquer recusa era traição pessoal. A terceira semana foi de Felipe. Ele foi mais inteligente que os outros dois. Aprendera com os erros dos irmãos. Chegou sem flores caras, nem listas de despesas. Chegou com tempo. Apareceu na segunda-feira. Voltou na terça, na quarta, na quinta. Sempre no meio da tarde. Sempre com alguma desculpa casual. Estava passando perto. Trouxe umas frutas. Vim ver se precisa de alguma coisa. Sentava ao lado da cama de Fernanda. Conversava sobre trivialidades. Futebol, novelas, notícias do bairro. Nunca mencionava dinheiro. Nunca pedia nada. Mas sempre, eventualmente, a conversa derivava para suas dificuldades. Está difícil encontrar emprego. Ele suspirava na terça-feira. Mandei 50 currículos esse mês. Nada. Tive que vender o carro. Ele mencionava na quarta-feira. Não conseguia mais pagar o financiamento. Minha namorada está perdendo a paciência, ele confessava na quinta-feira. Ela acha que eu não me esforço o suficiente. Cada revelação vinha embalada em vulnerabilidade. Olhos baixos, voz suave. O tipo de confissão íntima que cria dívida emocional, que faz a pessoa ouvindo sentir que precisa ajudar. E na sexta-feira, finalmente, veio o pedido. Fernanda, você lembra daquela conversa sobre me emprestar dinheiro para abrir o negócio? Lá estava. A mesma estratégia de Rodrigo, mas embalada em 5 dias de construção emocional, de falsa intimidade, de carinho calculado. Que negócio, Felipe? A loja de suplementos, ele explicou animado demais. Você disse que achava uma ótima ideia, que ia me emprestar os 50 mil para começar. 50 mil. Menos que Rodrigo, mais que Marcela. Cada um tinha calibrado suas expectativas baseado em quanto achavam que podiam extrair. Não lembro disso, Felipe. Viu a frustração passar pelo rosto dele, mas Felipe era melhor ator que os irmãos. Recuperou-se rápido. Tudo bem, ele disse sorrindo. Imagino que deve ser confuso para você agora. A gente pode conversar sobre isso quando você estiver melhor. Mas Fernanda viu, nos cantos dos olhos dele, na tensão da mandíbula, na forma como ele apertou os punhos por meio segundo antes de relaxar. Felipe estava frustrado, irritado. 5 dias de trabalho emocional desperdiçados porque a amnésia era real demais. Ou parecia ser. Durante essas 3 semanas, houve uma constante, Juliana. Ela aparecia todo dia. Não por obrigação familiar ou esperança de herança, mas porque trabalhava no hospital próximo e depois do turno de 12 horas como enfermeira, passava na casa de Fernanda antes de ir para seu apartamento pequeno do outro lado da cidade. Chegava cansada, uniforme amarrotado, cabelo preso em coque frouxo.
olheiras escuras sob os olhos, mas sempre com um sorriso genuíno. Como foi o dia? Ela perguntava, sentando na beira da cama. E realmente queria saber. Não perguntava sobre memórias perdidas. Não mencionava dinheiro. Não trazia listas ou promessas inventadas. Perguntava sobre dor, sobre os curativos, sobre se Fernanda havia comido direito, sobre se estava conseguindo dormir. Coisas pequenas, práticas, humanas. Ajudava Henrique com tarefas domésticas. Trocava os curativos de Fernanda com mãos gentis e competentes. Trazia marmitas que preparava no domingo para a semana inteira, porque sabia que Henrique não cozinhava bem. Nunca ficava muito tempo. Meia hora, 40 minutos no máximo, porque precisava pegar 2 ônibus até em casa, porque acordava às 5 da manhã para o próximo turno. E nunca, nem uma única vez, mencionou que ela também estava endividada. Mas Fernanda sabia. Tinha visto numa das visitas de Juliana o envelope do banco caindo da bolsa dela. Uma notificação de atraso de empréstimo. 15 mil reais em dívida estudantil. Parcelamento atrasado há 3 meses. Juliana pegou o envelope rapidamente. Guardou na bolsa. Não disse nada. E Fernanda não perguntou, mas observou. Notou como Juliana usava o mesmo uniforme 3 vezes por semana, como seus sapatos estavam gastos nas laterais, como ela sempre recusava o café que Henrique oferecia, dizendo que já havia tomado no hospital, quando claramente não havia. Juliana estava lutando, trabalhando turnos duplos, economizando cada centavo. E ainda assim, encontrava tempo e energia para cuidar de uma madrasta que tecnicamente não tinha obrigação nenhuma de cuidar. Porque Juliana era filha do primeiro casamento de Henrique. Não tinha vínculo sanguíneo com Fernanda, nenhuma expectativa legal de herança, nenhum motivo prático para estar ali, exceto que ela se importava. E numa noite, na 3ª semana, Fernanda quase quebrou. Juliana estava trocando seus curativos, mãos firmes, mas gentis, conversando sobre uma paciente difícil que havia atendido naquele dia, rindo de uma piada que uma colega havia contado. E Fernanda pensou, eu poderia resolver seus problemas agora mesmo. Poderia dizer, Juliana, eu sei da sua dívida, deixa eu pagar. 15 mil reais, uma fração do que Rodrigo estava pedindo. 1/3 do que Felipe queria, menos que a fatura de cartão de Marcela. Poderia resolver tudo, tirar esse peso das costas de Juliana, deixá-la dormir em paz pela primeira vez em meses. Mas não podia, porque fazer isso agora quebraria o teste. Revelaria que a amnésia era falsa. Ou pior, criaria a impressão de que Fernanda estava pagando pela lealdade de Juliana, transformando um relacionamento genuíno em transação. Então Fernanda ficou quieta, deixou Juliana terminar o curativo. Agradeceu com um sorriso que escondia lágrimas não derramadas. E quando Juliana saiu, Fernanda chorou. Não de dor física, mas de algo mais profundo, a dor de ver clareza absoluta, de ter evidência irrefutável de quem merecia seu legado, e de ter que continuar o teste até o final, mesmo já sabendo a resposta. Na 4ª semana, Fernanda convocou uma reunião. Pediu a Henrique que ligasse para os 4 filhos, Rodrigo, Marcela, Felipe e Juliana. Disse que precisava conversar sobre algo importante, sobre seu testamento, sobre a herança. A reação foi imediata. Rodrigo confirmou presença em 5 minutos. Cancelou reunião de trabalho. Disse que era prioridade absoluta. Marcela respondeu com 3 pontos de exclamação. Finalmente! Escreveu no WhatsApp, como se estivesse esperando esse momento há anos. Felipe ligou pessoalmente, voz carregada de preocupação falsa. Você está bem? Não precisa se preocupar com isso agora. Pode esperar você se recuperar totalmente. Mas confirmou presença no mesmo fôlego. E Juliana disse, claro, madrinha, vou trocar meu turno. Você precisa de alguma coisa antes?
A reunião foi marcada para sábado à tarde. Os 3 primeiros chegaram cedo, Rodrigo 15 minutos antes. Marcela 10, Felipe pontualmente no horário, todos vestidos formalmente demais para uma conversa familiar casual. Como se estivessem indo para a reunião de negócios, porque era, pelo menos para eles. Sentaram na sala, Rodrigo no sofá principal, Marcela na poltrona, Felipe na cadeira perto da janela, todos com expressões de preocupação estudada, mas Fernanda via a expectativa nos olhos deles, a tensão esperançosa, o cálculo mental já acontecendo. 2 milhões divididos por 4, 500 mil cada um. Ou talvez Fernanda daria mais para alguns, menos para outros, cada um, secretamente achando que merecia a maior parte. Juliana chegou 5 minutos atrasada. Pediu desculpas. O ônibus havia atrasado. Sentou no canto, quieta. Parecia nervosa. Não pela herança, Fernanda percebeu, mas com medo de que Fernanda fosse se endividar, tentando ajudar os outros 3. Henrique sentou ao lado de Fernanda. Segurou sua mão. Ele sabia da verdade. Havia sido o único que ela havia contado. E estava ali como apoio silencioso. Fernanda respirou fundo. Obrigada por virem. Ela começou, voz clara, firme, a voz de uma mulher que havia construído um império imobiliário através de 3 décadas de negociações duras. Eu quis conversar com vocês sobre meu testamento. Viu os 3 primeiros inclinarem-se para a frente. Atenção absoluta. Juliana permaneceu imóvel, mãos entrelaçadas no colo. Como vocês sabem, o acidente me deixou com algumas lacunas de memória. O médico disse que é temporário, que aos poucos vou recuperar tudo. Deixou o silêncio crescer. E, na verdade, já estou recuperando. Rodrigo sorriu. Marcela relaxou visivelmente. Felipe assentiu, encorajador. Estou lembrando de muitas coisas. Fernanda continuou. Conversas, promessas, visitas. Outro silêncio. Mais pesado agora. Estou lembrando de quem apareceu quando eu precisava e de quem apareceu quando precisava de mim. Viu o primeiro flash de desconforto passar pelo rosto de Rodrigo. A primeira centelha de dúvida nos olhos de Marcela. A primeira tensão na mandíbula de Felipe. Eles estavam começando a perceber que talvez, apenas talvez, o teste não havia terminado quando a amnésia começou. Que talvez havia começado ali. Mas não vou tomar nenhuma decisão ainda. Fernanda concluiu. Quero ter certeza absoluta de que estou fazendo as escolhas certas. Então vamos continuar como estamos. Vocês continuem me visitando, me ajudando. E quando minha memória estiver completamente recuperada, vamos ter outra conversa. A reunião terminou ali. Os 3 primeiros saíram com expressões mistas. Alívio de que não havia decisão final ainda. Ansiedade de que o teste continuava. Frustração mal disfarçada de que teriam que manter a farsa por mais tempo. Juliana foi a última a sair. Parou na porta. Virou-se para Fernanda. Madrinha, você não precisa se preocupar com o testamento agora. Você vai viver mais 30 anos. E Fernanda viu. Nos olhos de Juliana, genuína esperança de que Fernanda vivesse. Não medo de perder herança, mas medo de perder a pessoa. Obrigada, querida, Fernanda disse suavemente. Obrigada por tudo. Juliana sorriu. Acenou, saiu para pegar seus 2 ônibus até em casa. E Fernanda pensou, o teste está quase terminado. As respostas estão todas aqui, cristalinas, irrefutáveis. Agora era só questão de tempo até a revelação final. A sala de estar estava diferente naquela tarde de sábado. Não era a mobília que havia mudado, nem a luz entrando pelas cortinas de linho bege. Era a energia, densa, carregada, como se o próprio ar soubesse que algo definitivo estava prestes a acontecer. Fernanda havia pedido que todos viessem, todos os 4, Rodrigo, Marcela, Felipe e Juliana. 3 horas da tarde, pontualmente.
Disse que tinha um anúncio importante sobre sua recuperação. Rodrigo chegou primeiro, 15 minutos adiantado, terno cinza que não escondia completamente a tensão nos ombros. Sentou-se no sofá de couro como se estivesse em reunião de negócios, postura ereta, mãos entrelaçadas. Calculando. Marcela apareceu logo depois, vestido preto discreto, maquiagem perfeita que não conseguia disfarçar as olheiras. Escolheu a poltrona mais próxima de Fernanda. Posição estratégica, onde poderia observar cada microexpressão da madrasta. Felipe foi o último dos três. Chegou exatamente no horário. Jeans e camisa social, meio termo entre casual e formal, incapaz de decidir qual versão de si mesmo apresentar. Ficou de pé inicialmente, encostado na parede, braços cruzados. Juliana entrou por último. 5 minutos atrasada, pedindo desculpas. O ônibus havia demorado. Cabelo ainda úmido de banho rápido depois do plantão no hospital. Sem maquiagem, olhos vermelhos de cansaço. Mas ali, presente, como sempre. Henrique estava sentado ao lado de Fernanda, mão dela sobre a dele. Conexão silenciosa de quem compartilha segredos que ninguém mais na sala conhecia. Obrigada por virem. Fernanda começou, voz firme, clara, sem hesitação. Eu sei que as últimas semanas foram difíceis para todos nós. A incerteza, as dúvidas, as perguntas sobre o que eu lembrava ou não. Rodrigo inclinou-se para a frente, quase imperceptivelmente. Mas hoje, Fernanda continuou, eu preciso compartilhar algo com vocês. Algo importante. Fernanda observou cada rosto, registrando expressões. Rodrigo com expectativa mal contida. Marcela com ansiedade disfarçada de preocupação. Felipe tentando parecer casual, mas com maxilar tenso. Juliana apenas cansada, presente porque fora chamada, sem agenda oculta. Minha memória voltou. Fernanda disse simplesmente, completamente, totalmente, cada detalhe dos últimos 7 anos. Silêncio, mas não o silêncio de alívio. Era outra coisa, mais pesada, mais densa. Isso é maravilhoso. Marcela foi a primeira a falar, voz aguda demais, entusiasmo forçado. Quando isso aconteceu, por que não nos contou antes? Aconteceu há 3 dias. Fernanda respondeu calmamente. E eu não contei porque precisava de tempo para processar. Para entender o que exatamente eu estava lembrando. Rodrigo franziu a testa. Algo na escolha de palavras de Fernanda o incomodava. O que você quer dizer com entender o que estava lembrando? Felipe perguntou, ainda encostado na parede. Mas já não tão relaxado. Fernanda respirou fundo. Este era o momento, o ponto de não retorno. Eu lembro de tudo, ela disse devagar. Cada ligação que vocês fizeram pedindo dinheiro, cada visita que terminava com pedido de favor, cada vez que Juliana aparecia aqui sem pedir nada, apenas para conversar, para me fazer companhia, para trazer flores do mercado porque sabia que eu gostava. O ar na sala mudou instantaneamente. Eu lembro, Fernanda continuou, voz ainda calma, mas com aço subjacente. De cada momento das últimas semanas. Rodrigo ligando para o Dr. Carvalho, perguntando sobre minha capacidade mental de fazer testamento. Marcela pesquisando advogados especializados em disputas de herança. Felipe tentando me convencer de que eu tinha prometido ajudá-lo com o apartamento. Rodrigo empalideceu. Literalmente, a cor drenando do rosto como água de banheira. Marcela abriu a boca. Fechou. Abriu novamente. Nenhuma palavra saiu. Felipe se afastou da parede, como se tivesse levado soco no estômago. Espera. Rodrigo finalmente conseguiu falar. Você estava fingindo? A amnésia toda foi fingimento? Não, Fernanda respondeu. A queda foi real. O trauma foi real. A confusão inicial foi real. Mas quando comecei a recuperar as memórias, percebi algo. Percebi que tinha uma oportunidade única de ver quem vocês realmente eram. Sem filtros, sem performances,
sem a máscara que todos usamos quando sabemos que estamos sendo observados. Isso é... Marcela começou, voz trêmula de raiva nascente. Isso é manipulação, isso é crueldade. Como você pôde fazer isso com a gente? Eu não fiz nada com vocês. Fernanda disse calmamente. Eu apenas observei. Vocês fizeram escolhas. Eu apenas testemunhei essas escolhas. Juliana estava sentada em silêncio, olhos arregalados, processando, tentando entender o que estava acontecendo. Então tudo isso, Felipe disse lentamente, todas as visitas, as conversas, os cuidados, você estava nos testando como ratos de laboratório. Não, Henrique falou pela primeira vez. Voz grave, firme. Ela estava dando a vocês a oportunidade de mostrarem quem são. Sem pressão, sem expectativas, sem julgamento imediato. Apenas espaço para serem vocês mesmos. E vocês foram, Fernanda acrescentou. Cada um de vocês foi exatamente quem é. Rodrigo, você foi pragmático, calculista, preocupado com proteção de ativos e documentação legal. Marcela, você foi ansiosa, controladora, tentando gerenciar a situação através de presença física e vigilância constante. Felipe, você foi oportunista, vendo a situação como chance de finalmente conseguir o que sempre quis. Cada palavra caía como um martelo. Precisa, irrefutável. E Juliana? Fernanda virou-se para a jovem enfermeira. Juliana, cansada do trabalho, mas vindo me ver, trazendo flores baratas do mercado, contando histórias do hospital, fazendo-me rir, sem pedir nada, sem esperar nada, apenas sendo humana comigo. Lágrimas começaram a escorrer pelo rosto de Juliana, silenciosas. Ela não as limpou. Então, o que agora? Rodrigo perguntou, voz fria, defensiva. Você nos reuniu aqui para nos humilhar, para esfregar na nossa cara que não passamos no seu teste secreto? Não, Fernanda disse. Eu reuni vocês aqui porque preciso anunciar uma decisão sobre meu testamento, sobre meu legado, sobre os 2 milhões de reais que construí em 30 anos de trabalho. Silêncio absoluto agora. Ninguém respirava. Juliana, Fernanda disse claramente, vai herdar a totalidade dos meus bens financeiros. Os 2 milhões, integralmente, sem divisão. O choque foi físico. Rodrigo se levantou. Marcela soltou o som estrangulado. Felipe ficou pálido como papel. Rodrigo, Fernanda continuou implacável, você vai herdar as joias que eram da sua mãe biológica, as que Henrique guardou para você. Marcela, você vai herdar os móveis antigos da sala de jantar, eram da sua avó. Tem valor sentimental. Felipe, você vai herdar o carro que seu pai estava guardando para você, o Fusca 72 que ele restaurou. Isso é ridículo, Marcela gritou. Realmente gritou, voz ecoando pelas paredes. Você não pode fazer isso. Nós somos seus filhos. Nós temos direito. Vocês não são meus filhos, Fernanda disse calmamente, sem crueldade, apenas fato. Vocês são os filhos de Henrique, que eu amei como se fossem meus, que eu tratei como meus, mas que nunca me viram como mãe, apenas como fonte de recursos, como banco, como investimento. Isso não é verdade, Felipe protestou. Nós nos importamos com você. Vocês se importam com o que eu represento. Fernanda o interrompeu. Com a segurança financeira, com a herança futura, com a rede de proteção, mas não comigo, não com Fernanda, a mulher, a pessoa, a ser humano que gosta de flores baratas do mercado e histórias bobas do hospital. Rodrigo estava andando agora, de um lado para o outro, mãos nos cabelos. Isso não vai ficar assim. Isso é influência indevida. Você manipulou a situação. Qualquer advogado vai dizer que uma mulher de 62 anos, em plena capacidade mental, tem o direito absoluto de deixar seu dinheiro para quem ela quiser.
Henrique disse firmemente. E o Dr. Carvalho já forneceu documentação completa sobre a saúde mental de Fernanda, sem coerção, sem manipulação, apenas escolha consciente. Vocês planejaram isso, Marcela acusou, lágrimas de raiva escorrendo. Vocês dois planejaram isso desde o começo para nos tirar do testamento. Nós não tiramos vocês de nada, Fernanda disse. Vocês nunca estiveram lá. Não realmente. Eu apenas... Finalmente aceitei essa verdade. Juliana finalmente falou. Voz pequena, trêmula. Madrinha, eu não sabia. Eu não cuidei de você esperando. Eu nunca pensei... Eu sei, querida. Fernanda disse gentilmente. Por isso você merece. Não porque você esperava, mas porque você não esperava. Porque você me viu, realmente me viu como pessoa, não como patrimônio. Isso é injusto! Felipe praticamente berrou. Nós temos dívidas, problemas, necessidades reais. E você vai dar tudo para ela? Para alguém que nem é da família de verdade? E ali estava, a verdade nua. Juliana não era família de verdade para eles, apesar de ser filha de Henrique tanto quanto eles, porque ela não compartilhava a mãe biológica deles. Família, Fernanda disse suavemente, não é definida por sangue, é definida por escolhas, por presença, por amor que não espera retorno. Juliana é mais minha família do que vocês três jamais foram. Rodrigo parou de andar. Olhou para Fernanda com algo próximo de ódio. Você vai se arrepender disso. Eu vou processar. Vou contestar esse testamento com cada recurso legal disponível. Você vai perder, Henrique disse calmamente. E no processo vai gastar o pouco que tem em advogados. Mas se é isso que você precisa fazer para processar seu próprio caráter, vá em frente. Marcela se levantou, pegou a bolsa. Mãos tremendo. Eu não acredito nisso. Eu não acredito que você é capaz de fazer isso com a gente. Depois de tudo que fizemos... O que exatamente vocês fizeram? Fernanda perguntou, genuinamente curiosa. Me visitaram 4 vezes em 7 anos antes da queda. Me ligaram quando precisavam de dinheiro. Me incluíram nos planos de vocês quando era conveniente. Marcela não tinha resposta. Apenas olhou para Fernanda com mágoa e raiva misturadas. Virou-se. Caminhou até a porta. Marcela, Fernanda chamou. Ela parou, não se virou. Eu realmente espero que vocês usem isso como oportunidade de reflexão, de crescimento, de entenderem que caráter não é hereditário, mas dinheiro também não é. E vocês tiveram 7 anos para construir relacionamento comigo. Escolheram não construir. Essa é a consequência. Marcela saiu, porta batendo atrás dela. Felipe olhou para o pai. Pai, você vai deixar isso acontecer? Você vai ficar aí sentado enquanto ela tira tudo de nós? Ela não está tirando nada de vocês, Henrique disse tristemente. Vocês nunca tiveram nada para começar. O dinheiro é dela, sempre foi. E ela tem todo o direito de fazer o que quiser com ele. Felipe olhou para Fernanda, depois para Juliana. Tentou uma última cartada. Juliana, você não vai aceitar isso, vai? Você não vai pegar o dinheiro da gente. Você é melhor que isso. Juliana olhou para ele, cansaço profundo nos olhos. Felipe, eu não estou pegando nada de vocês. Eu só estive aqui. Apenas isso. Estive aqui. E essa simplicidade era a condenação final. Felipe saiu sem mais palavras. Rodrigo foi o último, ficou parado, olhando para Fernanda, processando, calculando. Isso não acabou, ele disse finalmente, voz baixa, controlada, perigosa. Você pode ter documentação, pode ter advogados, mas eu vou lutar. Porque isso não é sobre dinheiro, é sobre princípio, é sobre justiça. Não, Fernanda disse suavemente. É sobre dinheiro, sempre foi. E quanto mais cedo você admitir isso para si mesmo, mais cedo poderá começar a curar. Rodrigo saiu. A porta fechou.
E a sala ficou em silêncio. Juliana estava chorando abertamente agora. Fernanda se levantou, caminhou até ela, sentou-se ao lado, abraçou a jovem enfermeira que cheirava a hospital e cansaço e humanidade básica. Eu não quero o dinheiro, Juliana soluçou. Eu não quero se isso vai destruir a família, se isso vai fazer eles me odiarem. Querida, Fernanda disse gentilmente, eles já te odiavam. Você só não sabia, porque você não pensa assim. Você não vê as pessoas como competição, como obstáculos entre você e recursos. Você apenas vê pessoas. Henrique se juntou a elas, mão no ombro da filha. Juliana, sua madrasta, está certa. E você merece isso. Não apenas o dinheiro, mas o reconhecimento de que bondade importa, de que caráter importa, de que estar presente importa. E naquele momento, com os três abraçados no sofá de couro, parecia que a história tinha terminado. Vilões derrotados, heroína recompensada, justiça servida. Mas histórias de família nunca terminam tão simplesmente, porque 3 dias depois, Rodrigo contratou advogado, especialista em disputas de herança. Começou o processo para contestar o testamento, alegando influência indevida, manipulação, capacidade mental comprometida. Marcela cortou contato completamente, bloqueou números, removeu Fernanda e Henrique das redes sociais. Começou a espalhar uma história diferente, versão onde ela era vítima, onde Fernanda era a madrasta cruel que sempre preferiu a enteada de outro casamento, e Felipe tentou o meio termo. Ligou 2 semanas depois, voz conciliatória, pedindo desculpas, dizendo que tinha refletido, que entendia, que só queria reconstruir o relacionamento, sem falar de dinheiro. Apenas família. Mas Fernanda, com décadas de experiência lendo pessoas, ouviu o que ele não disse. O cálculo subjacente. A esperança de que se ele fosse bom o suficiente por tempo suficiente, talvez ela mudasse de ideia. Talvez houvesse ainda chance. E ela percebeu. A revelação não tinha resolvido nada, apenas mudado o campo de batalha. Agora, em vez de fingir cuidado enquanto esperavam herança, eles lutariam abertamente. Ou fingiriam reconciliação, esperando reverter a decisão, ou a cortariam de suas vidas completamente. De qualquer forma, ela tinha vencido a batalha, exposto a verdade, recompensado a lealdade, mas o preço da vitória era o isolamento de 2 de seus 3 enteados. Era processo legal que se arrastaria por meses. Era fofoca familiar que se espalharia por toda a árvore genealógica. Fernanda tinha escolhido justiça sobre paz, caráter sobre harmonia, verdade sobre conforto. E enquanto segurava a mão de Henrique naquela noite, olhando as estrelas pela janela do quarto, ela se perguntou, valeu a pena? A resposta veio quando Juliana ligou, apenas para dizer boa noite, para perguntar como tinha sido o dia, para compartilhar a história boba do hospital, sem pedir nada. Apenas sendo humana. E Fernanda soube, sim, valeu. 3 meses depois da revelação, o processo de Rodrigo chegou ao tribunal. Seu advogado apresentou argumentos elaborados, alegou manipulação emocional, coação psicológica, influência indevida de Juliana sobre Fernanda durante período de vulnerabilidade. O juiz ouviu tudo com paciência profissional, analisou documentos, testemunhos, laudos médicos que confirmavam plena capacidade mental de Fernanda. E então proferiu sentença que durou menos de 5 minutos. Não havia base legal. Fernanda tinha direito absoluto de distribuir patrimônio conforme desejasse. Testamento era válido, irrevogável, caso encerrado. Rodrigo saiu do tribunal com expressão de homem que acabara de perder 2 vezes. Primeiro a herança, depois a ilusão de que poderia recuperá-la através de manobra legal. Marcela nunca voltou a ligar, cortou contato completamente, bloqueou números, recusou convites para festas familiares. Disse à família estendida que Fernanda tinha favorecido enteada em detrimento de filhos verdadeiros.
que era uma injustiça absurda, que ela jamais perdoaria. E Fernanda aceitou essa escolha, porque o perdão não pode ser forçado, e a reconciliação sem arrependimento genuíno é apenas teatro. Felipe foi diferente. 2 semanas após a leitura do testamento, ele apareceu na porta, sozinho, sem advogados ou testemunhas. Pediu para conversar. Fernanda o recebeu na varanda, chá de camomila entre eles. Silêncio inicial desconfortável. Então Felipe falou, voz baixa, envergonhada. Eu fui um idiota. Fernanda não respondeu, apenas esperou. Eu olhava para você e via conta bancária. Via solução para meus problemas. Nunca vi pessoas. Ele pausou, mãos tremendo levemente. E o pior é que eu sabia que estava errado, mas continuei porque era mais fácil do que admitir. Fernanda tomou gole de chá, deixou as palavras dele pairarem no ar. Você quer que eu mude o testamento? Ela perguntou diretamente. Felipe balançou a cabeça. Não, Juliana merece. Eu sei disso agora. Eu só queria que você soubesse que eu entendo e que sinto muito. Fernanda estudou o rosto dele, procurando sinais de manipulação, de performance calculada. Mas o que viu foi arrependimento real, imperfeito, tardio, mas real. Obrigada por dizer isso. Ela respondeu suavemente. Significa mais do que você imagina. Felipe visitou mais 3 vezes nos meses seguintes. Nunca pediu dinheiro. Nunca mencionou o testamento. Apenas conversou. Perguntou sobre a vida dela. Compartilhou próprios desafios. E lentamente, cuidadosamente, começaram a construir algo novo. Não o relacionamento que poderia ter sido, mas algo honesto. Baseado em verdade em vez de conveniência. Fernanda não mudou o testamento, mas ajudou Felipe com um pequeno empréstimo para curso profissionalizante. Não como herança, mas como investimento em caráter que ele estava tentando reconstruir. Enquanto isso, a vida de Fernanda transformou-se de maneiras que ela não antecipara. Juliana visitava 3 vezes por semana, não por obrigação, mas porque genuinamente gostava da companhia. Traziam pizzas, assistiam novelas juntas, riam de piadas bobas. E Fernanda descobriu algo surpreendente. Família verdadeira não era definida por sangue, nem por casamento, nem por herança, mas por escolha deliberada, diária, consistente, de estar presente. Uma tarde, Juliana trouxe namorado para conhecer Fernanda. Rapaz tímido, enfermeiro também, olhos gentis. E Fernanda viu como ele olhava para Juliana, com admiração genuína, respeito profundo. E ela pensou, essa menina escolheu bem. Aprendeu a reconhecer caráter. Henrique, aos 68 anos, finalmente relaxou. A tensão que carregara por 7 anos dissipou. Não precisava mais mediar entre esposa e filhos. Não precisava mais fingir que não via a exploração acontecendo. Podia simplesmente ser marido, companheiro, homem que escolhera bem na segunda chance. Você não se arrepende? Ele perguntou uma noite. De ter feito o teste? Fernanda pensou cuidadosamente antes de responder. Eu me arrependo de ter precisado fazê-lo. Gostaria que meus enteados tivessem me amado sem teste, mas não me arrependo de ter descoberto a verdade. Verdade dói, mas ilusão mata lentamente. Henrique assentiu, compreendendo. No aniversário de 65 anos de Fernanda, Juliana organizou um jantar pequeno. Apenas 4 pessoas. Fernanda, Henrique, Juliana e Felipe, que pedira permissão para comparecer. Sem Rodrigo, sem Marcela, apenas quem genuinamente queria estar ali. A mesa estava simples, lasanha caseira, salada, vinho barato mas gostoso, velas que tremulavam com brisa da janela. E a conversa fluiu naturalmente. Risadas reais, histórias compartilhadas, memórias que não envolviam dinheiro ou expectativas, apenas humanidade. Quando cortaram o bolo, Felipe levantou o copo, um brinde. Voz ainda carregando peso de arrependimento. Para a mulher que me ensinou que caráter importa mais que herança. Juliana completou. E que lealdade não se compra.
Henrique finalizou. E que amor verdadeiro não tem preço. Fernanda sentiu lágrimas picarem os olhos, mas não de tristeza, de algo mais complexo, mistura de perda e ganho, de dor e cura, de fim e recomeço. Ela tinha perdido 2 enteados, ganhara filho que finalmente havia, mantivera a enteada que sempre a amara, e construir a família que escolhera ativamente em vez de aceitar passivamente. Naquela noite, após todos irem embora, Fernanda sentou-se sozinha na varanda. Estrelas brilhavam acima. A cidade murmurava ao longe. E ela refletiu sobre a jornada que percorrera. Levara 62 anos para entender a lição fundamental. Que lealdade não se compra, que amor não se negocia, que caráter não tem preço. Seu dinheiro não era seu maior ativo, nunca fora. Sua sabedoria era capacidade de observar, de testar, de escolher deliberadamente onde investir amor e recursos. E ela escolhera bem, não perfeitamente, mas bem. Fernanda pegou o caderno velho, caneta, e escreveu a última entrada, não para publicar, não para mostrar, apenas para registrar. Hoje completei 65 anos. Tenho menos família do que imaginei ter, mas mais amor verdadeiro do que jamais conheci. Aprendi que você não pode forçar pessoas a te amarem, mas pode escolher a quem amar, e essa escolha define não apenas seu legado, mas sua vida. Ela fechou o caderno, guardou-o na gaveta e olhou para o céu estrelado, pensando em todos que assistiriam essa história, em todas as pessoas que enfrentavam dilemas similares, escolhas impossíveis entre harmonia e verdade, entre ilusão confortável e realidade dolorosa. E ela queria que soubessem, que entendessem, que caráter é construído em momentos pequenos, em visitas sem expectativa, em cuidados sem recompensa, em presença sem agenda, e que legado verdadeiro não é dinheiro deixado, mas valores transmitidos, lições ensinadas, verdades reveladas. Fernanda levantou-se, apagou as luzes da varanda, entrou em casa onde Henrique já dormia, deitou-se ao lado dele, puxou o cobertor e, pela primeira vez em 7 anos, dormiu sem peso de dúvida, sem perguntar quem realmente a amava, porque agora ela sabia. E conhecimento, mesmo doloroso, é sempre melhor que ilusão. Sempre. Na manhã seguinte, Juliana ligaria apenas para dizer bom dia. Felipe mandaria mensagem perguntando se precisava de algo no mercado. Rodrigo e Marcela permaneciam ausentes. E Fernanda aceitaria tudo isso, sem amargura, sem arrependimento, apenas com clareza serena de quem finalmente entendeu. Que família verdadeira não é quem você herda, é quem você escolhe, e quem escolhe você de volta.